que era para ser? Eu cheguei eu pessoalmente batalhei muito pro Jacques Wagner, governador da Bahia, ser o vice do Lula, que era o que o PT queria, e ele não aceitou. E quando o Ciro se reuniu comigo e chegou a mencionar que o sonho dele era me ter de vice na chapa, eu falei, para você ser presidente, você vai ter que ser vice do Lula. Porque só se ele for impedido que você vai poder representar esse campo. E ele não topou. Então aquilo foi uma conjuntura muito específica. É obviamente que, como deu certo, num certo sentido, eu não ganhei a eleição, mas eu fui para o segundo turno com 13 candidatos. Só foi 2 para o segundo turno, eu e o Bolsonaro. É que o PT é muito forte no Brasil, né? O PT é forte, mas mas não é... Sim, modéstia à parte, não é só o PT, porque se você botar um candidato... O PT teve 1 milhão de candidatos a prefeito, a governador e tal. Eu acho que deu um pouco certo, deu uma liga boa, né? Tanto é que foi uma campanha bonita, sobretudo no segundo turno. Eu me emocionei muitas vezes, pela liga, né, que acabou dando. Então é natural, pô. Se o Lula não pudesse ser, eu falei, não, eu acho que o Lula tem que ser, porque eu conheço os processos que foram anulados, e aquilo é ridículo. Os processos são ridículos? Ridículos. Os de Curitiba, ridículos. Mas e aquela parada de esses processos terem sido anulados em base de provas ilegais? Não foram. Porque o hack não é uma prova ilegal? É. Então, não foram anulados baseados nessas provas? Não. Não? Não. Mas você poderia usar essas provas ilegais. Você não pode usar uma prova ilegal para condenar alguém. A lei te impede. Uma prova ilícita... Mas isso no mundo inteiro? Ou é só no Brasil? Tô falando do Brasil. Entendi. Tanto é que a Operação Lava Jato queria que provas ilegais pudessem ser usadas. Queria? Queria. Não faz sentido pra mim. Eu acho que provas ilegais são provas ilegais. Se você dá um incentivo para que provas ilegais possam ser usadas, você incentiva o crime, né? Exatamente. Então, o Dallagnol, por exemplo, que era o chefe da Força Tarefa, chegou a fazer um projeto de lei, aquelas 10 medidas. Uma delas era que provas ilegais pudessem ser usadas para condenar. E isso não passou no Congresso. Porque o Congresso entende que provas ilegais até podem ser usadas judicialmente, mas em benefício do réu. Ou seja, se você obteve uma prova ilegal, mas está comprovado que aquilo tem veracidade e aquilo inocenta alguém, não faz sentido condenar. Se inocenta. Mas isso é uma interpretação esse lance de poder usar para defender uma interpretação do juiz. Made in Brasil, né? Porque no mundo inteiro não é não. assim que se entende. Uma prova pode ser usada para absolver, mesmo que... Uma prova ilegal pode ser usada... Lá nos Estados Unidos, se tiver uma prova ilegal, os caras podem usar para absolver? Eu não vou dizer de um país específico que eu não sei, mas eu sei que em vários lugares pode. Entendi. Para absolver pode. Entendi. E em vários lugares para condenar também. Em alguns países para condenar também. Sim. Mas sabe o que me parece? E desculpa, eu sei que você é do PT, o caralho, mas me parece que o STF meio que fez um jogo todo pra conseguir realmente inocentar o Lula pra ele poder virar uma carta nesse novo jogo político. Vamos fazer uma conta, então. Tá. Aceito a provocação. Quem deu o voto decisivo pro Lula recuperar os direitos dele? Foi o cara que o Bolsonaro colocou, não foi? Não. Quem? O cara que o Bolsonaro colocou votou contra o Lula. Ah, é? É. Pô, que bom, né? Se eu sou o Bolsonaro, sentido, né? Eu tô pensando que bom. Eu não sei se ele votou por causa do Bolsonaro ou porque ele estava convencido. Se for por causa do Bolsonaro, ele errou. Se for porque ele estava convencido, ele acertou. Tudo bem, Quem deu o voto decisivo foi a pessoa que votou sistematicamente contra os interesses do PT ao longo dos últimos 10 anos. Foi a Carmen Lúcia. E a pergunta que eu te faço é, por que uma pessoa que votou sistematicamente, e eu não estou dizendo que ela estava errada, eu estou dizendo que como ela votou, um fato. A consciência dela, o problema é dela. Ela deve ter votado de acordo com a consciência dela. Até prova em contrário, ela votou de acordo com a consciência dela. Por que essa pessoa que votou com a consciência dela contra o PT o tempo todo, deu o voto decisivo para o Lula recuperar os direitos políticos? Porque era escancarada a maneira como o Moro se comportou em relação ao Lula. Você não pode grampear o advogado do réu. Você não pode induzir uma testemunha. Você não pode pedir para trocar o procurador porque o procurador não está tendo um bom desempenho. Você não pode fazer isso. Você não pode divulgar uma delação premiada que nem o Ministério Público aceitou, faltando 6 dias para a eleição. Você não pode fazer isso como juiz.
Porque se for o teu time de futebol que estiver em campo, você não vai aceitar um juiz se comportar assim. Por que com o Lula você vai aceitar? Não, com certeza. Faz todo Esse é o sentido. lance. Não, eu até nem disputo essa parada, sabe? Mas é que a gente vive no Brasilzão, né? E o Brasilzão é o país das exceções, A gente tá ligado? eu concordo com você que a gente fica muito inseguro no Brasil, assim. O Afinal Lula de contas, teve- o que está por trás? A gente fica inseguro no Brasil porque, assim, o que a gente queria? A gente quer uma justiça que diga o seguinte: errou, vai pagar. Não errou, vou inocentar. Mas não é o que a gente tem. A gente tem um crime compensa máximo aqui não no é Brasil. o que parece ter. A verdade é que você fica o Brasil de hoje. Eu falo como cidadão aqui, não estou querendo ofender nem juiz, nem ministro, nada disso. Mas o que eu sinto da parte da sociedade, e é um sentimento que eu tenho também, portanto eu comungo desse mesmo sentimento, é o seguinte: a gente não tem a segurança de que os poderes estão cumprindo seus deveres na forma da lei. E isso gera uma instabilidade muito grande e uma insegurança muito grande. Por exemplo, você é de esquerda e quer fazer política. Pô, eu sou um cara de esquerda. Eu não sou político. Eu fui. Por que eu digo que eu não sou político? Eu sou político no sentido tradicional. Assim, eu vivo a política. Eu sou um cidadão. Eu exerço a minha cidadania. Nesse sentido, eu sou um político. Todo cara que exerce a sua cidadania ativamente está fazendo política. Mas eu só fui me candidatar com 49 anos de idade. Eu nunca tinha vivido uma eleição antes dos 49 anos. É interessante mesmo, é bem velho pra começar uma... Normalmente os Não Desculpa, sacaneia, que porra. Cara, vem aqui na boa. Sabe? Puta que. Tô sendo educado aqui. Vocês estão testando. Não, mas é tipo, normalmente Porra. os caras entram novinho pra fazer carreira. Isso que eu tô falando. O cara vai com 20 anos, é candidato a vereador da cidade dele, com 25 a prefeito, com 35 a governador. Eu fui participar da minha primeira eleição com 49 anos de idade. Então eu não tinha a cabeça da eleição. Não era o meu barato. Meu barato é o seguinte: eu gosto pra caramba de estudar. É a coisa que mais me dá prazer. Não tem um dia que eu não leia alguma coisa. Não tem dia. Não existe isso na minha vida. O que você tá lendo aí de bom? Puta, cara, se eu falar, você vai.